Bom dia, meu nome é Irmão Marcelo. Eu estou aqui para falar sobre os acontecimentos internacionais desde que nós entendemos como gente aqui nesse mundo. Nós sabemos que nós podemos entender que nas escolas nós aprendemos o ensino fundamental, ensino médio, né? Começamos lá desde o jardim, ensinamos o básico. Nossos pais ensinaram a pegar o garfo, a colher, outros costumes ensinaram a pegar folha ou bambu ou a própria mão, comidas e tradições diferentes, economias diferentes, estados, línguas, pensamentos e raciocínios, né? Similares, mas diferentes nos seus costumes do dia a dia. A implantação de um governo multilateral ou mundial não consiste somente de uma unidade política partidária, mas depende de uma integração a qual foi feita e estabelecida a Organização das Nações Unidas, quando a derrota dos alemães em 6 de maio de 1945 seria constatada quando o general Zhukov, comandante das tropas soviéticas, invadissem Berlim e a tomassem e colocassem hasteada a bandeira do símbolo da União Soviética e do outro lado, né, a bandeira da liberdade e dos arsenais da democracia, defendida por Franklin Delano Roosevelt e depois continuada no governo de Truman. A guerra no Japão estava quase no fim. Os japoneses já estavam praticamente arrasados, sua infraestrutura, indústrias destruídas, né, pelos bombardeiros, navios de guerra destruídos, sua força aérea aniquilada. A posição da defesa internacional, política internacional, daria um único ponto quando as duas bombas nucleares jogadas quando Nagasaki e Hiroshima não foram relativamente para mostrar a sua capacidade de domínio internacional, mas também foi para mostrar à União Soviética que eles já tinham o poder da bomba atômica, um aviso que a Ásia não poderia ser interferida. As políticas internacionais não mudaram. Os homens continuaram a manipular o texto da história, como fez a Igreja Católica, como fez muitos outros povos, os gregos, os sírios, os egípcios, os cananeus, os aneus, e assim por fora. Continuou, o mundo não mudou, o que mudou foi a tecnologia. Hoje as pessoas com o seu WhatsApp, né, os seus celulares, as pessoas parecem que estão se comunicando, um no quarto, outro na sala, né, separados num novo mundo criado virtual. E este mundo virtual talvez seja o preparo da chegada do sistema multilateral ou do anticristo, tão falado, tão relatado, em diversos números de candidatos a anticristo não param de chegar. Meus amigos, para que podemos entender essa dinâmica, né, dessa influência corporativista internacional da indústria bélica e da ciência do conhecimento, vamos retroceder no ano de 1985, com a morte de Konstantin Charmenko, assumiu Mikhail Gorbachev. As ideias de Mikhail Gorbachev teriam que ser acertadas com a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que a OTAN já estavam tendo ali um grande problemas, principalmente com a Inglaterra, porque a Inglaterra faz parte da Liga da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa questão é tratada, literalmente, na época, foi tratada para poder absorver as dinâmicas dos conflitos sociais e econômicos que eles mantinham constantemente até o ponto da explosão. Porém, a economia da União Soviética passava um grande desastre econômico. E um desses desastres econômicos foi a perda da aliança com a China. Porque em troca de armamento, a China fornecia alimentos.
Com a cooperação espacial feita entre Estados Unidos e Rússia e a União Soviética, né, foram colocados alguns parênteses e frases onde a China se sentiu, né, se sentiu magoada na época e se desfez do bloco. Com o bloco quebrado, a economia da União Soviética, por vários outros fatores, né, começou a ruir. Então entrou Mikhail Gorbachev com uma esperança de uma solução. Na época, a dívida era de 35 bilhões de rublos. Mas, no fim da saída, em 1991, a dívida era de 93 bilhões. Ele deixou uma herança de dívida enorme. Essa dívida estava relacionada ao sistema econômico que ele defendera. Em 1986, no seu governo, né, a usina nuclear de Chernobyl explodiu, causando na Europa uma grande repercussão, onde a radioatividade se espalhou por toda a Europa. Além de enfrentar os fatores de Chernobyl, a economia defasada, havia também a iniciação, né, da indústria, aquecendo a indústria bélica da União Soviética. Houve em contrapartida na Tchecoslováquia, na Romênia, na Polônia, em outros países, né, as manifestações, onde ele teve que combater as revoluções, tanto do lado da direita como do lado da esquerda, e vice-versa. Neste mundo de diretrizes, Mikhail Gorbachev conseguiu aquecer a economia, que foi aquecida de 1988 até 1990, quando entrou os cartões magnéticos, e aonde a população gastou muito e depois a renda não conseguiu acompanhar, tendo uma grande dívida, e os bancos começaram a explodir. E essa era a iniciação, talvez apoiada por Boris Yeltsin. A intenção de trazer, de acabar com o pensamento do comunismo e acabar com o módulo do comunismo foi uma implantação exagerada do sistema neoliberal, ou sistema do comércio internacional. Com essa insistência, né, ele deixou o governo deixando uma grande dívida. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, né, a Rússia passaria por um desastre econômico, social, que só sairia no governo de Vladimir Putin, que assumiu o governo a partir do ano 2000. A vinda de Vladimir Putin e a sua habilidade do seu governo conseguiu não só conceber créditos internacionais, como conseguiu reerguer a sua força armada, e que a partir do ano de 2014, a Rússia já estava concentrada nos seus sistemas de mísseis balísticos, nos mísseis S-300, S-400, S-600, reconstruindo a economia. Porém, de forma geral, como podemos ver isso? Vemos os Estados Unidos atravessando uma economia durante o governo Bush e suas guerras, né? E aquecendo a máquina de guerra, que ao mesmo tempo ela é reabastecida pelos industriais e pelos bancos que querem essa remessa. Todo mundo quer a sua fatia. As economias emergentes, como Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, né, que são aqui na América do Sul, atravessam um grande problema financeiro. A Argentina está desmembrada. Se você chegar na Argentina, você vai encontrar uma situação econômica caótica. E o Brasil está partindo para a mesma situação. Como o nosso país é muito grande e existem muitos cães gulosos mamando na teta, nós estamos vendo aí essa prioridade ir de água abaixo. Se não houver uma reforma tributária e se não acabar com um grande número de cargos políticos comissados, e principalmente com os cabos eleitorais, nós não vamos ver mudança.
a direita e a esquerda aqui no Brasil negociam com os mesmos sócios que abastecem eles. Isso não mudou. A prioridade é manipular a renda econômica, estabelecer caminhos sugestivos, mas nem sempre agradáveis, e colocar o povo sobre rédea do sistema financeiro internacional. A agregação à agricultura e os valores internos tributários só vão ser muito bem assistidos pelos grandes latifundiários e grandes fazendeiros e dos descendentes dos coronéis. Essa estabilidade dessas razões e nas guerras cambiais e fiscais, quem só se dá bem é quem está lá em cima. O pobre continuará pagando pelo preço daqueles que em 8 anos já estão bem aposentados, enquanto o pobre continua sendo mais pobre e escravizado. No fim da luz desse túnel, a palavra de Deus nos fala que surgirão falsos profetas, falsos governantes, falsos líderes, que irão colocar as brechas de suas ruínas. E não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quantas construções aí estão sendo caídas não só por terremoto, mas também por obras superfaturadas, que por sua vez o material é de 3ª ou 5ª categoria. Alguns casos afirmam, os sábios, os arquitetos, que a obra é feita com areia da praia, não apropriada. Muitos estão aí esperando uma grande esperança e colocam as fichas em Jair Bolsonaro. Nada contra ele, muito pelo contrário. Algumas coisas que ele fala, eu realmente conservo, que é a valorização da família. Mas as outras coisas, quando ele relata sobre o comunismo, aí não tem sobras. Não existe comunismo no Brasil, e muito menos a nossa cultura iria absorver isso. Se vemos a cultura do índio, do caboclo, do negro e do português, seria inconcebível dizer que em Portugal hoje é comunismo. A ideia é que ela é muito vaga. Nosso Brasil tem um acordo multilateral, com os Estados Unidos e seus aliados. Podemos dizer que somos aqui o vale dos interesses internacionais. Mas quem nos controla? Essa é a questão. Esses que se dizem comunistas, Lula e outros Zezé Dirceu, Dilma, nunca teve casa na União Soviética, nunca tiveram casa na China, mas eles têm casa nos Estados Unidos, em Miami, eles têm casa na Flórida, eles têm casa em Londres, eles têm casa na França, em Dali, em Paris, eles têm casa na Suíça. Então, meus amigos, vamos ser coniventes que tudo isso serve apenas para nos manipular. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para resgatar Israel. Eu não sei de onde essas pessoas estão tirando a conotação que o presidente atual dos Estados Unidos, o tal de Trump, ele está ligado ao governo multilateral e ao mesmo tempo defendendo as rédeas de Israel para salvar e libertar Israel de uma possível agressão. E o Brasil vai fazer essa aliança e vai tornar o mundo mais seguro. Pelo amor de Deus! Da onde vocês estão tirando isso se nem Jesus veio para libertar Israel? Ele veio para libertar a cada um de nós. Jesus não se envolveu com nenhuma religião, muito pelo contrário, por causa dela ele foi morto, por causa dos escribas e dos grandes sacerdotes da época, ele foi assassinado, mas era propósito que isso acontecesse. E os seus discípulos resistiram, mas Jesus tinha que cumprir o cálice amargo. Ele foi o único cordeiro limpo de coração e de alma, mas todo poderoso para fazer isso, para nos libertar. Libertar você, meu amigo. Se liberte do sistema religioso. Se liberte desse sistema religioso que está agregado à religião, que por sua vez é assistida num molde multipolar e defendida pela direita ou pela esquerda de interesses e adversidades diversos. Agora, foi nos Estados Unidos que a Suprema Corte aprovou o casamento do mesmo sexo.
Não foi na antiga União Soviética, na Rússia, não foi na China, onde predomina um comunismo ainda muito mais forte do que antes. Alguns dizem que o comunismo da China estava mudando, mas na realidade ele agora ficou mais restrito e ainda mais forte no seu meio âmbito social. E a China está agora visando o quê? Aumentar a sua população para poder obter um exército sem precedentes. Então, meus amigos, não pensem vocês que nós, aqui na Terra, iremos trazer um mundo melhor. Você que tem que ter um mundo melhor numa visão multilateral. A independência do Brasil, a nossa independência, né? Podemos incorporar 1822, podemos incorporar várias datas, podemos incorporar 1888, podemos incorporar várias datas, mas acontece que ainda continuamos sendo uma nação dependente. Enquanto nós não tivermos a visão que a nata política pode não só manter e condicionar-nos a um limite de nossas faculdades. A orientação básica é para que você acredite nas elites. Mesmo que você aponte lados diferentes, elas controlam ambos os lados. E os meios de comunicação nos comunicam aquilo que as elites também controlam, entre aspas. Porque o que a notícia está dando não tem nenhuma ligação com a elaboração política, que muitas das vezes são homicidas da verdade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando afirmar que a tendência multilateral é convencer que existe alguma TV inimiga do povo, né? E outra libertadora. Porque quando eu ouço falar a Globo, refém de todos os males, todos os outros esqueceram dos outros canais. Não sei se vocês se lembram, existia aí um canal que era o canal que tinha um rádio que falava sobre... agora eu esqueci. Era um canal que falava sobre cultura, falava sobre comunicação, né? Aí dizia, você sabia? Pam, aí tinha um relógio batendo, agora eu não recordo o nome. E as pessoas chamavam aquilo de incultura, acabaram com aquele canal. O povo não quer saber disso. Outro dia escrevi um texto no Facebook, lá na comunidade. Aí uma pessoa infeliz, né, que tem respeito à sua opinião, disse, sinto muito, mas dá sono de ler esse texto. Eu respondi a ela no ato, eu não pensei. Mas se fosse um texto falando sobre a novela, sobre o sexo da Xuxa, sobre o namoro de Sylvester Stallone, sobre o namoro do artista que fez o Capitão América, que ele está tendo, e fosse um texto 5 vezes maior do que eu, teria mais de 50 mil visualizações. Como existe muitas matérias aí falando sobre prostituição, sexo de menor, sexo não sei o quê, e as pessoas estão ali lendo e relendo aquilo porque é prazeroso. Mas quando nós falamos alguma verdade, isso é cansativo, isso é chato. Meus amigos, na verdade o povo brasileiro é o povo que menos se importa com a verdade e mais se importa com a prostituição, com os mágicos de Oz, aqueles que fazem mágica na igreja e pegam panos e saem curando, vassouras ungidas, canetas ungidas, sunga ungida, óleo para poder fazer o cara ficar potente, mulher para poder ficar curada de câncer, curada de não sei o quê. O povo adora isso, mas os hospitais continuam lotados e muitas vezes você nem é atendido. Até quando seremos escravos do sistema? Eu vejo vídeo de algumas pessoas que se dizem intelectuais, né? Porque o Brasil está sendo invadido por poderosos mosquitos comunistas que estão entrando e não sei o quê. Como eu já disse, há homens falando isso, e isso tudo não passa de uma grande balela. E os fanáticos, né, induzidos e conduzidos seus ouvidos, ficam maravilhados ouvindo essas questões que não levam a nada. Assim também são essas religiões que apoiam a direita e o outro apoia a esquerda. Meus amigos, a conceber também que
que os políticos inimigos de hoje poderão ser amigos amanhã lá no Congresso, no Senado e no governo, quando receberem propostas para poderem estar ali juntinhos, comendo na mesma mesa, enquanto o povo, refém, pega suas facas e baionetas e estão prontos para lutar na rua, pela direita e o outro pela esquerda. Enquanto eles lá sentados assistindo no palco, os trouxas se matando nas ruas por causas que eles não estão nem aí. Então uma pergunta: o que é eticamente correto? É você dizer não a esse sistema? É você buscar os valores de uma sociedade? É você dizer não a esse sistema? Eu não faço parte do sistema. É essa a minha comunicação. Existem políticos honestos? É evidente que sim, existe. Eu não posso dizer que, eu não posso colocar todo o tribunal e falar que aqueles que estão na tribuna, todos estão infectados. Imagine você o pensamento desses que pensam direita e esquerda. Olha só a grande confusão que há aí. Vamos imaginar que o Rio de Janeiro agora seja esquerda e que São Paulo seja direita. Oh, que maravilha! No Rio de Janeiro tem pragas, monstros e feras animais. Vamos pegar uma bomba nuclear e jogar no Rio de Janeiro. E a direita vai repovoar o mundo inteiro. E vai ficar uma santa maravilha. Meus amigos, vocês acreditam mesmo nessa historinha? Não estão cansados de anos e anos nós estamos escutando a mesma história de sempre? 4 e 4 anos, a mesma ladainha. Eu não estou falando nem dos ladrões que estão sendo presos, não. Não estou falando desses, não. Bota esses fora. Eu estou falando do sistema. Se um sistema não mudar, nada muda. De onde vem essa corrente majoritária da liberdade de consenso do conceito de gênero e sexo? Vem da China? Hã? Tem provas? Você tem provas disso? Porque eu tenho provas. Eu não preciso falar. Então você não... A televisão que você assiste, os jornais e revistas que vocês estão lendo, é exclusivo só para Moura e para outros fanáticos de direita. Porque na realidade, meu amigo, o que acontece é o seguinte: os arsenais da democracia vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, da Holanda, da Suíça, da França. E a liberdade de sexo, aonde os pensamentos de liberdade floriram em 1989, na França, com a Revolução Francesa. E você existe uma existência. Ah, esse cara aí é comunista. Meu amigo, eu não tenho lados, eu não sou idiota. Eu tenho um raciocínio lógico, que se você não falar para o seu vizinho o que eu estou comunicando e repassar para o outro, continuaremos sendo escravos enquanto eles, que nos obrigam a votar, verem: poxa, peraí, caramba, o cara está começando, o povo está começando. Tem que existir uma voz de liderança. Não é possível continuarmos sendo escravos desse sistema que nos manipula. Ah, então você é a voz da verdade, vai mudar agora e você nos representará. Negativo, meu amigo. Negativo. Mas é uma consciência multilateral que precisa ser despertada no Brasil. Antes que nós viremos uma nação como a Venezuela, que tantos aí falam. Muita gente fica falando que é o comunismo. Na verdade, não tem nada de comunismo na Venezuela, não, meu amigo. A questão da Venezuela são outras coisas que estão aí ligadas ao sistema internacional, porque tem que existir um lugar que esteja pegando fogo, para que aqueles que estão tirando o petróleo e continuam tirando, estejam cada vez mais ricos e o pobre mais pobre. É a mesma coisa que aconteceu no Oriente Médio. As guerras que nós assistimos, as batalhas, a guerra do Iraque forjada. Será que vocês são cegos para isso? A guerra na Síria, que nós estamos vendo aí. E a guerra que pode explodir agora na Ucrânia. Estão mexendo em solo russo,
E com a Rússia não se catuca sozinho, porque lá não é Brasil, não. Lá não tem essas palhaçadas. É claro que existem pessoas com a mentalidade, né, totalmente fora de órbita. Mas o conjunto, o povo é diferente do nosso povo. Então, meus amigos, vamos parar para raciocinar que o objetivo aqui no Brasil é nos explorar. Assim como o nióbio, assim como o urânio, assim como o ouro que foi tirado durante séculos para poder abastecer. Abastecer quem? A indústria inglesa, a qual Portugal e outras nações pagavam. Aí eu tenho que falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que no início caberia apenas a Espanha e Portugal, mas a Inglaterra, anos depois, faria parte disso, contra a pirataria francesa. Apelido pirataria francesa colocada por eles, os manipuladores. Quando Napoleão começou a dominar toda a Europa, o seu único erro foi invadir a Rússia no tempo que chegaria o frio. Seus mais de 200 mil granadeiros foram mortos e capturados na Rússia. Seus exércitos foram aniquilados. Ele nunca mais conseguiu levantar aquele exército. Aí a Inglaterra, com o apoio das outras nações, se uniram juntamente com a Rússia. Em Waterloo, a guerra acabou. O exército, mesmo se Napoleão ganhasse a batalha de Waterloo, ele não conseguiria dar mais nenhum passo, porque não havia mais contingente, não havia mais como vencer. E ficou isolado na ilha de Elba, a qual ele morreu lá por vários outros motivos que na época foram relatados, né? Mas, enfim, o idealismo de Napoleão seria o quê? Conceber uma união e acabar com todas as fronteiras. Esse foi o pensamento de Lenin, que ele não era antissemita. Antissemita, Moura, isso é um vídeo do Moura aí que eu estou falando, tá? Vocês que ficam ouvindo essas besteiras que ele está falando, né? Antissemita era Hitler, e o nazismo que foi apoiado pelas empresas americanas, que com o acordo de Neuville-Chamberlain e da Lierde, que unificaram e fizeram da Alemanha uma grande nação. Eles é que montaram a indústria bélica, eles é que reconstruíram, porque dinheiro não dá em árvore. A Alemanha nazista estava derrotada, destruída a sua infraestrutura. Guilherme foi humilhado, teve que fazer um acordo com a Polônia, que era chamado Corredor Polonês. O acordo em pagamento de indenizações que faziam da Alemanha um fiasco. Hitler, que foi o cabo no exército, trabalhava como correspondente, entregando correspondência militar, comunicação, porque era feito por comunicação. O rádio era muito precário. E o que aconteceu? Depois da derrota, Hitler entrou para o partido nazista, combatendo os bolcheviques. Ele sempre odiou os bolcheviques. Muitos bolcheviques, na época, em 1936, foram presos e capturados. Muitos foram torturados. Quando Hitler assumiu, a perseguição e ódio aos comunistas era direta, apoiada. O acordo inicial foi feito com a elite do pai do presidente Kennedy, que era também antissemita, e Henry Ford, que também era antissemita, que recebeu várias medalhas de pessoas ilustres nos Estados Unidos, tanto da direita como da esquerda, meu amigo. Se você quer saber, ambos apoiando a mesma questão, porque eles queriam acabar com a influência do comunismo no mundo, usando a Alemanha como bode expiatório. A Alemanha, com a sua força e a invasão barbarosa, mostrou a quebra de contrato que Hitler tinha quebrado com Stalin. Houve um contrato na partilha da Polônia, contrato fechado, todo minério e petróleo e todo o sistema agrícola vinha abastecer os exércitos alemães. Quando os alemães se viraram, o general Reichsgeneral, né, iniciou o ataque com a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, com aqueles aviões Stukas, destruindo os exércitos aliados.
Primeiramente, os tanques alemães nunca foram tanques altamente capazes. Eles eram inferiores, mas a estratégia deles foi gratificante. Mas, com a intenção de Hitler de invadir a União Soviética, ele, quando achou que se garantiria a invasão, ele se virou contra a União Soviética, quebrando ele o segundo contrato. Se Hitler não tivesse quebrado o segundo contrato dele, o mundo seria alemão. Esperaria mais alguns anos. Os alemães estavam inovando a sua força bélica e os seus foguetes, como foi o V1, V2 e até o V3, que foi sabotado no final da guerra por Hitler. Abandonou essa tese da guerra nuclear por ser uma física judia. Ele não tolerava um judeu cientista, e foi um judeu que elaborou a física nuclear. Assim também Von Braun e os foguetes de voo livre, os M2, M3 alemães, que hoje são usados MX alemães nos Estados Unidos. Existe uma corporação nazista dentro dos Estados Unidos, dentro do sistema democrata americano e dentro do sistema republicano americano. Nazistas estão trabalhando para as elites internacionais. Então, meus amigos, essa nata que saiu de cientistas e de famílias nazistas foram e fizeram uma nova nação que se chama hoje Estados Unidos, uma potência econômica, com uma frota naval esmagadora. Porém, o teatro da guerra internacional está mudando. A China está fabricando um porta-aviões em 2 em 2 anos. E a Rússia anunciou a fabricação de um porta-aviões colossal, como retrata a Bíblia, das grandes naus que seriam construídas lá no livro de Ezequiel. Relata também e a grande besta e a fera e a guerra iria conhecer, e o exército de Dagon que viria do norte, e viria contra o norte de Israel. Meus amigos, nós estamos num ponto colossal nos tempos do fim, aonde os conflitos multilaterais, além disso, desses conflitos, temos doenças como a AIDS, continua cada vez mais infectando jovens, matando o ser humano, e as pessoas se contaminando por causa de Sodoma e Gomorra. Os sodomitas hoje, eles estão falando a mesma língua hebraica, estão pegando a Bíblia e usando a palavra, mas estão absorvendo a mentira. Eu não tenho nada contra o homossexual, pelo contrário, eu acho que o homossexual tem que ser respeitado como gente. Agora, o que eu não posso aceitar é o que eles pregam. Eu não posso aceitar essas inversões de valores, mas eles têm que ser respeitados como gente, porque eles são gente, porque você pode ter um irmão, um filho homossexual. Então nós não podemos discriminar. Eu sou contra a violência. Eu sou contra a violência. Eu venho aqui anunciar o Evangelho e ao mesmo tempo falar da política internacional a qual nós estamos voltados. Então, meus amigos, um abraço para todos. O vídeo hoje foi para alertarmos contra esse sistema multilateral que nos influencia. Para terminar, a elite nazista, os seus descendentes, hoje se multiplicaram. Hoje eles estão dentro dessa sociedade. Então, meus amigos, que tivemos uma ideia nacional, uma ideia sobre um país nacional, um assunto racional, não um assunto irracional. Esse assunto de direita, esquerda, centro, isso é uma palhaçada inventada pelas elites para vos dividir e vos controlar e continuar vos controlando, como fez no passado, como fez agora. Fui, meus amigos. Ah, querendo banheiro. Ô, Xeriana, olha só, quando eu tiver